tivemos essa parte aí inicial de que a circunferência trigonométrica, né, vamos retomar lá o plano cartesiano, com eixo x e y, um ponto qualquer, como ponto 5, 3, tem 5 primeiro é o valor do x, depois 3 é o valor do y, né? Tudo bem, a nossa circunferência é uma circunferência com o centro dela no ponto 0, 0, que é a origem do sistema de coordenadas cartesianas, e o raio dessa circunferência é de uma unidade. A gente viu que os pontos, na verdade, os ângulos, serão pontos sobre essa circunferência. E assim como esse ponto aqui em destaque, ele tem um valor na coordenada x e ele tem um valor na coordenada y, como esse ponto P aqui qualquer, né? Só que esse ponto que está em cima dessa circunferência, representando um determinado ângulo, essa coordenada x dele vai ser, na verdade, o valor do cosseno dele. Enquanto o valor do y, daquele ponto, né, o valor do y vai ser o valor do seno daquele ponto, daquele ângulo. Então, os valores do seno são valores que são de y de menos 1 até mais 1. E os valores do cosseno de qualquer ângulo também são os valores aqui do x, né, que vão variar de menos 1 até mais 1, já que os pontos estarão sobre essa circunferência, então não tem como o valor do x ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Não dá. São valores de menos 1 a mais 1. E esses valores de x são os valores, então, do cosseno. E perceba, de qualquer ângulo, não importa qual seja o ângulo, o cosseno é de menos 1 a mais 1, ok? Bom, aí a gente tem uma retomada só daqueles ângulos principais, né? Que no primeiro quadrante há o 45 e o 60, e cada um deles tem um simétrico no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Os simétricos do 30 são o 150, o 210 e o 330. Os simétricos do 45, no segundo quadrante é o 135, no terceiro quadrante 225 e no quarto quadrante 315. Os simétricos do 60, no segundo quadrante é o 120, no terceiro quadrante é o 240 e no quarto quadrante é o 300. Por que destacar esses simétricos? Porque os simétricos vão ter os mesmos valores de x e y ou os valores de y com sinais contrários e os valores de x com sinais contrários também. Por isso que você vai ter apenas na tabela trigonométrica os valores do seno, cosseno e tangente somente dos 3 ângulos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60. Só que as questões vão poder te perguntar, te pedir, qual é o seno, o cosseno e a tangente desses outros ângulos que não são o 30, o 45 e o 60, mas são simétricos de qualquer um deles. Se não for um simétrico deles, a questão não vai poder te pedir, porque tu não vai saber o valor dele, certo? Bom, muito bem. Bom, esse ponto então aí, né, ele é um ponto em cima da circunferência, que tem raio de uma unidade, né? Esse ponto P vai ter um valor de x e vai ter um valor de y. Esse valor de x é o valor do cosseno daquele ângulo, ok? Enquanto o valor do y é o valor do seno daquele ângulo, ok? Muito bem. Agora veja os valores do seno e o cosseno de 30 graus. Feito o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 em radianos, né? Esse pontinho aqui de 30 graus, ele tem um valor de x e ele tem um valor de y. O valor do x é o valor do cosseno, o valor do y é o valor do seno dele. Então, o seno de 30 graus é meio, bem na metade entre 0 e 1, meio. E o valor do cosseno, que é o valor do x dele, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. É o valor do x daquele nosso pontinho lá, quando tu faz um ângulo de 30 graus. Vamos agora aumentar o ângulo e pegar ângulo de 45 graus.
Veja que o valor o ângulo de 45 graus está aqui, π sobre 4, né? Esse pontinho tem um valor de y, que é o seno dele. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E esse ponto tem um valor de x. O valor do x dele é o valor do cosseno, que também é raiz de 2 sobre 2. Ok? O próximo e último ângulo notável, depois do 30, do 45, é o 60 graus. E os 60 graus tem esse ângulo aqui de 60 graus, tem esse pontinho, tem um valor de y, é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E esse mesmo pontinho, que é o 60 graus, o π sobre 3, né, ele também tem um valor de x, uma coordenada x, que é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio, bem na metade entre 0 e 1, ok? São os 3 ângulos notáveis aí. E é claro, vai haver o simétrico deles no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. E aí os valores do seno e os valores de cosseno serão meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, ou com o sinal contrário, caso, né, estejam no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Vamos dar uma olhada aqui no geral agora sobre os valores do seno. Olha só. Ângulos que estejam no primeiro e no segundo quadrante, qualquer pontinho que está aqui no primeiro ou no segundo quadrante, o seno deles é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, o seno deles é negativo, porque é o valor do y, né? Os ângulos vão ser pontos aqui em cima da circunferência. Então, se ele estiver no primeiro ou no segundo quadrante, de 0 até 180, o valor da coordenada y é um valor positivo. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno, que é o valor do x, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e negativo no terceiro e no segundo quadrante, ok? Então, o sinal do cosseno é o valor do x positivo no primeiro e quarto, e negativo no segundo e terceiro, ok? Bom, vamos lá então. Aí nós temos a circunferência trigonométrica com todos os simétricos do 30 em vermelho. O simétrico dele no segundo quadrante é o 150. E aí o valor do seno dele é meio, assim como o do 150 também é meio. Só que o cosseno do 150 é o valor do x, é um valor negativo. Bom, para poder dizer qual é o valor do cosseno de 150, você vai pegar o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, só que com o sinal contrário, sinal negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. E aí, no terceiro quadrante, o simétrico do 30 graus é o 210, que vai ter o x dele negativo e o y também negativo. Então, o cosseno negativo e o seno também negativo. No quarto quadrante, o simétrico do 30 graus é o 330, em vermelho, que vai ter o cosseno positivo e o seno negativo, que é o valor do y, né? Em azul, tu tem os simétricos do 45 graus, que é o 135, o 225 e o 315. E em verde, tu tem os simétricos dos 60 graus, que é o 120, o 240 e o 300 graus, ok? Bom, por isso temos a tabela com o seno, o cosseno dos 3 ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Só que você vai poder ser cobrado tanto no segundo quadrante, um desses aqui, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Mas tem que ser simétrico de algum deles, porque só deles é que tu vai ter o valor tabelado. Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, certo? Muito bem. Vamos agora às questões